Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Automob para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2025. Essa videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.automob.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Automob e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Sebastián Los, CEO da companhia, e o Sr. Paulo Prado, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sebastián, que dará início à apresentação. Por favor, Sebastián, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo a todos os investidores que nos acompanham, montadoras e fornecedores, aos clientes que nos confiam e visitam nossas lojas diariamente, e principalmente aos mais de 5.700 colaboradores que com muita dedicação fazem tudo acontecer. Também agradeço a confiança do Conselho de Administração da Automob pela oportunidade de me juntar a esta companhia, com a qual compartilho a cultura, os valores e a visão de futuro. Certamente me comprometo com humildade e muita dedicação a executar o planejamento estratégico definido para que a Automob continue liderando e evoluindo em seus resultados. No slide 3, gostaria de começar com uma mensagem muito clara. A Automob é o maior grupo de concessionárias do Brasil e temos as bases empresariais construídas para um novo ciclo de criação de valor. Tudo o que precisamos previamente para mudar de patamar já está feito. Dentro de nossas principais fortalezas, gostaria de destacar as seguintes. Temos um portfólio diversificado, representando 37 marcas de vehículos leves, caminhões, máquinas e equipamentos no Brasil. Somos líderes em um sector altamente fragmentado no país, com uma estratégia de estabelecer posições relevantes em marcas específicas em regiões de actuação, estabelecendo cluster onde podemos ser mais eficientes e rentáveis. Temos um elevado potencial de crescimento, tanto orgânico nas mesmas lojas, quanto também inorgânico. Nesses cerca de 2 meses em que estou na empresa, já pude observar o grande potencial de capturas de sinergias que está somente no início e pode elevar a nossa rentabilidade para outro patamar. Combinando maiores volumes de vendas nas mesmas lojas, crescimento em serviços de maior rentabilidade e foco na integração de sistemas, sociedades e tudo o que foi construído nos últimos anos, extraindo mais valor dos ativos existentes. Ao longo da apresentação, compartilharemos maiores detalhes disto. No slide 4, temos a evolução dos principais temas estratégicos no segundo trimestre de 2025. Primeiro, o crescimento da venda de veículos leves usados, que foi 2 vezes superior ao crescimento do mercado, 32% na comparação anual, enquanto o mercado cresceu 14%. Destacamos aqui a revisão do espaço de lojas e ampliação de showroom de usados, que já traz resultados positivos neste trimestre. A venda de veículos leves novos cresceu também acima do mercado, 5% ante 4%, quando consideradas as vendas no varejo. En F&I crescemos 45% na comparação anual, com evolução em todas as linhas de negócios, financiamento, seguros, blindagem, despachante, entre outros. Destaco o aumento da representatividade, que evoluiu de 6,5% para 9,2% neste trimestre. Extremamente importante no nosso planejamento estratégico
para entregarmos outro patamar de rentabilidade de maneira sustentável. Também destaco a redução do estoque do agro em 67 milhões no segundo trimestre e 122 milhões no semestre, mesmo em período sazonalmente desfavorável, liberando capital para a companhia, visto que o estoque já está pago. E por último, inauguração de 4 lojas, uma da Lexus em Alphaville, que reforça ainda mais a nossa credibilidade no segmento luxo, e outras 3 da GAC no estado de São Paulo. Somos referência no sector no Brasil e é uma honra ser escolha natural de diversas marcas que querem se estabelecer no país. Ao somar as lojas inauguradas nos últimos 12 meses, foram 11 novas unidades. Além disso, estamos reforçando 14 lojas ou cerca de 10% das concessionárias de veículos leves, que geram impactos temporários nas vendas, mas ampliam a capacidade futura de geração de receita. Na página 5, temos os principais destaques financeiros do trimestre. Comercializamos 23.000 vehículos leves e pesados no varejo, crescimento de 14% na comparação anual. A receita líquida totalizou 3,1 bilhões de reais, crescimento de 1% versus o segundo trimestre 24. O EBIT totalizou 63 milhões, crescimento expressivo de 52% na comparação anual, e o EBITDA foi de 116 milhões, evolução de 43%, com uma margem de 3,8%. O prejuízo líquido foi de 39 milhões no trimestre, principalmente afetado pelas despesas financeiras que atingiram 140 milhões no período. Na página 7, vemos com maior profundidade o evolutivo dos números consolidados. A receita, como falei, atingiu 3,1 bilhões de reais, crescimento de 1% na comparação anual e 6% versus o trimestre anterior. O lucro bruto cresceu 5% versus o trimestre anterior e 11% na comparação anual. Quando vemos o EBITDA, tivemos crescimento de 43% na comparação interanual e uma caída de 20% versus o trimestre anterior, principalmente afetado por despesas. No lucro líquido, aí podem ver as ações que estamos tomando para revertir essa situação. Maior venda por ponto, maturidade das lojas reformadas e inauguradas, incremento do serviço de pós-venda, captura de sinergias que já hemos executado no terceiro trimestre e optimização dos estoques. Na página 8 apresentamos alguns exemplos de melhoria operacional em curso. Em abril de 2025, inauguramos um centro de preparação, funilaria e pintura em Guarulhos que atenderá 21 lojas da região. A centralização desses serviços permite a devolução de pátios alugados e a ampliação do showroom nas lojas, com a eliminação das áreas de preparo e reparo. Os benefícios ainda não foram capturados no segundo trimestre 25, em razão da transição de ambos os processos. Estamos também reformando 14 lojas, cerca do 10% das concessionárias de veículos leves, com foco na expansão dos showrooms, criação de espaços de convivência e melhoria de infraestrutura para colaboradores. Nos últimos 12 meses, fizemos melhorias no layout e ampliação dos showrooms de 46 lojas. Embora reformas tenham gerado impactos temporários nas vendas, elas ampliam a capacidade futura de geração de receita. Quando vamos à página 9, apresentamos a nossa estrutura de capital. O saldo de caixa da companhia totalizou 471 milhões de reais no segundo trimestre, suficiente para cobrir a dívida bruta até meados de 2027. Importante ressaltar que ainda possuímos 666 milhões de reais em saldos de floor plan disponíveis, isto é, linhas de crédito não sacadas disponibilizadas pelas montadoras. A alavancagem medida pelas métricas tradicionais totalizou 3,7 vezes, lembrando que Automovi não possui dívidas com covenants ligados a tal métrica. Destacamos ainda que possuímos 1,2 bilhões de reais em estoque pago, isto é, veículos leves e pesados que estão em nosso estoque, pelos quais já realizamos o pagamento às montadoras que serão convertidos em caixa. Então,
Quando somado esse valor a nossa caixa, a alavancagem seria de 1,5 vezes. Na página 10, damos mais detalles sobre estoque pago ao qual me referi na página anterior. Temos grande foco na redução do estoque pago, que como vocês podem observar, caiu 8% na comparação com o trimestre anterior, reduzindo 103 milhões de reais. No semestre acumulado, já são quase 200 milhões na redução. Essa redução reflete tanto o estoque pago de pesados, que caiu 6% na comparação trimestral, quanto de leves, que apresentou queda de 9%. Continuaremos perseguindo reduções ainda mais relevantes, sobretudo dando continuidade na redução de estoque no agro, para que nosso ciclo de conversão de caixa, que é hoje de 47 dias, seja reduzido. Diria para vocês que isto é top prioridade da administração para a redução de nossa alavancagem. Agora vou passar a palavra para Paulo Prado, nosso diretor de Relações com Investidores na Automóvel. Ele vai comentar em detalhes cada uma de nossas linhas de negócio. Paulo. Obrigado, Sebastião. Agora que concluímos aqui as explicações sobre o negócio consolidado, vamos falar então sobre o desempenho do segmento de veículos leves, começando pela página 12. Essa página demonstra os resultados do segmento de veículos leves novos no varejo, que representa cerca de 30% do lucro bruto e não inclui as vendas por atacado. O volume cresceu 5% na comparação anual e 10% na comparação trimestral, com desempenho 1% superior ao apresentado pelo mercado. No canto superior direito, como vocês podem observar, a receita bruta caiu 8% na comparação anual. Aqui vale destacar o efeito das vendas pelo modelo de venda direta, que implica na contabilização das comissões que estão destacadas ali em laranja, e não da receita integral do veículo. Então, considerando a receita transacionada, portanto, a receita total no gráfico à direita, teríamos um crescimento de 9%. O lucro bruto, que é o indicador que melhor explica o segmento, cresceu 3% na comparação anual, devido ao crescimento do volume e da expansão de 1 ponto percentual da margem bruta. Passando agora para o slide 13, falamos dos veículos leves usados, que representam cerca de 15% do lucro bruto e apresentaram um crescimento 2 vezes superior ao mercado, e são essenciais na nossa estratégia de incremento da rentabilidade para o negócio da automóvel. O volume cresceu 32% na comparação anual e 10% ante o trimestre anterior. O índice de usados sobre novos atingiu 0,7 vezes, evolução ante o 0,5 apresentado no ano anterior, mas ainda distante da nossa referência de 1,5 vezes, com um potencial possivelmente a ser explorado, visto que a Original, empresa do grupo, historicamente já atingiu esse índice no período pré-pandemia, fazendo ali uma média dos anos de 2018 e 2019. Com o crescimento do volume, a receita bruta expandiu 40% na comparação anual e o lucro bruto 11%, devido ao maior volume de carros vendidos por repasse. Vale ressaltar que o mercado de usados oferece uma grande oportunidade de expansão e nosso market share no segmento é de apenas 0,3%. No slide 14, apresentamos o F&I e serviços agregados. Reparem que representa apenas 1,4% da receita, que é uma comissão, mas 9,2% do lucro bruto, sendo dessa forma bastante relevante para a rentabilidade da companhia. Crescemos 45% com evolução em todas as linhas, seja em financiamento, seguros, blindagem, consórcio e despachante. Ainda temos muito a entregar, visto que os pares listados nos Estados Unidos, que trazemos aí como referência no slide, representam 26% do lucro bruto, o que demonstra um grande potencial de evolução futura. Também, a título de comparação, nossas melhores práticas internas, que já atingimos em algumas marcas, apontam para cerca de R$ 4.000 por veículo vendido, ante cerca de R$ 2.600 da automóvel consolidada no segundo trimestre. No slide 15, apresentamos o pós-vendas de veículos leves, que contribui para 23% do lucro bruto. Aumentamos a rentabilidade, conforme observado na margem bruta no canto inferior esquerdo, que vem se ampliando e totalizou 39,6%. A representatividade sobre o lucro bruto
cresceu para 23,3% no segundo trimestre de 2025, mas ainda com muito potencial a ser explorado quando comparado com os pares globais, que têm como média 45%. Continuaremos nos esforçando para ampliar as margens, seja com melhor gestão dos preços praticados, seja pelo custo. E um grande exemplo é o Centro de Funilaria, Pintura e Preparação de Veículos, recém-inaugurado em Guarulhos, que deve contribuir para ampliar as margens com liberação de espaço nas lojas, para ampliação do showroom e também aumento da eficiência dos serviços prestados. Agora passamos para o slide 17, que demonstra o segmento de caminhões e ônibus, que contribui com cerca de 17% do lucro bruto. Tivemos um aumento de volume relevante de 29% na comparação anual, enquanto a receita bruta cresceu 5%. Isto porque houve maior crescimento em ônibus, que possuem ticket menor, além da maior representatividade das vendas diretas, que contabilizam apenas as comissões na receita, efeito similar ao observado no segmento de veículos leves. Por sua vez, o lucro bruto cresceu 22%, refletindo melhor o desempenho do segmento, que demonstrou uma expansão de margem bruta de 17,5% para 20% nesse trimestre, na comparação anual impulsionada pelo recebimento de bônus de performance da montadora pelo atingimento de metas pela Automob e também a melhora de margens na venda de peças no período. Por fim, na página 19, temos o segmento de agro e máquinas, que apresenta certa estabilidade quando comparado aí com o trimestre anterior, em volume e receita bruta, mas com receita e margens um pouco menores quando a gente olha a comparação anual. No segmento de máquinas, houve uma redução nas receitas em decorrência de uma mudança na estratégia comercial. Enquanto no passado realizávamos o financiamento diretamente aos clientes, agora essa operação está sendo feita por meio de instituições financeiras. Já no segmento de agro, ainda vemos um cenário de recuperação gradual para o setor e, dessa forma, a gente está com um grande foco na redução do estoque pago, que foi de 67 milhões nesse trimestre, e tem tudo para ganhar alguma aceleração com a sazonalidade mais favorável na segunda metade desse ano. Com isso, eu concluo a análise das nossas linhas de negócio e volto a palavra ao Sebastian. Por favor, Sebastian. Obrigado, Paulo. Na página 21, caminhamos agora para as mensagens finais. Primeiro, gostaria de compartilhar como enxergo a empresa neste início de novo ciclo em que estou à frente do negócio. Queremos ser a maior, mais admirada e inovadora companhia de concessionárias de veículos leves e pesados do Brasil. Esse é nosso objetivo. Para chegar lá, já temos todas as bases construídas. Temos lojas, colaboradores, temos uma estratégia bem definida e a expertise dos líderes que são referências de seus sectores de actuação. Já está em andamento a estratégia de seminovos, que já comentei, de maior penetração de serviços, também dito, e isso deve continuar. Também iniciamos a integração de sistemas que se espera acabar no meio do ano que vem. Isso dará outra velocidade ao negócio, que terá suas alavancas estratégicas potencializadas, tendo como foco uma melhor jornada do cliente, com automação e digitalização. Estão em curso ajustes de curto prazo. Já tomamos ações de redução dos custos de despesas no montante aproximado de 0,5% da receita líquida agora em julho de 2025. Também iremos liberar capital de giro por meio de redução dos estoques. Tudo isso deve melhorar a experiência do cliente, que ao final é nosso foco e também nos levar a um lucro sustentável. Na página 22, gostaria de trazer alguns exemplos de oportunidades já mapeadas que podemos capturar. Na primeira coluna, temos o cenário atual. Na segunda, a identificação de exemplos das melhores performances actuais que já acontecem na companhia em algumas lojas de referência. Na terceira coluna, temos um cálculo teórico que mostra que atingindo 75% das melhores performances actuais, já mudaríamos de patamar de nossa rentabilidade de forma relevante e sustentável. Por último, deixar com vocês e reafirmar com minha chegada quais serão os nossos pilares estratégicos para a criação de valor. Acredito muito neste negócio, todo está por vir. Muito obrigado a todos. Agora vou abrir para perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Esteves, do Santander. Senhor Lucas, o seu microfone já está liberado. Senhor Lucas, o seu microfone já está liberado. Bom dia, vocês me escutam? Agora sim. Lucas. Desculpa, eu estava falando aqui, achei que vocês estivessem me escutando. Bom dia aí, Sebastião, Paulo. Começar com algumas perguntas aqui. Primeiro, em relação ao IPI, a redução do IPI, a gente pode observar aí que no segundo trimestre não teve impacto no resultado de vocês. Queria entender se daqui para frente isso pode ajudar no volume de novos, como vocês veem isso para frente. Em contrapartida, pensando no financiamento, no crédito para financiamento de veículos, alguns dados de mercado da indústria já apontam para um mercado um pouco mais restrito. Se isso de alguma forma está impactando o negócio de vocês, principalmente de seminovos, se pode acabar afetando volumes aí no segundo semestre. E para finalizar, uma terceira pergunta, a gente vê que as margens operacionais da companhia elas foram afetadas nesse segundo trimestre pelos custos one-off aí de expansão e renovação de algumas lojas. Vocês vêm preparando o grupo aí, as lojas, para esse novo ciclo. Entender se esses custos eles já finalizaram, a gente já pode esperar um aumento de margens aí a partir do terceiro trimestre, ou se ainda tem alguns custos relacionados a essa expansão e renovação das lojas a acontecer aí para o segundo semestre. Obrigado, Lucas, pelas perguntas. Primeiro, em relação ao IPI, em junho, nossa hipótese é que prejudicou, visto que no final do mês começaram a ventilar as notícias sobre aquele potencial programa. Em julho, tivemos bom mês, indicando tendências bastante favoráveis antes o que publicamos no segundo trimestre de 2025. Este tipo de programa ajuda bastante no fluxo das lojas, com maior quantidade de clientes procurando outras opções, o que incrementa não só a venda de carros incentivados pelo programa, como outras opções, outros modelos. Em agosto ainda é cedo para dar um indicativo, mas temos até então uma boa perspectiva igual que tivemos em julho. Referente ao crédito, eu diria que também sentimos um pouco de restrição, mas dado nosso portfólio totalmente diversificado, onde temos tanto segmento de luxo, temos o agro, temos máquinas que vem num período de sazonalidade, diria que é uma fortaleza a administração de um portfólio diversificado para administrar esta restrição de crédito. Então, não vemos um grande impacto no curto prazo em nosso portfólio global. Referente às despesas, como comentei na apresentação, a gente já fez um ajuste de estrutura em julho. No terceiro trimestre vai ter um mix entre redução de 2 meses desse saving, mais alguns gastos de estruturação. Diria para você que a partir do quarto trimestre vai ter um trimestre um pouco mais limpo em quanto a estes efeitos. Mas a toma de decisão da redução de despesas já foi feita. Perfeito, Sebastião, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. André, o seu microfone já está liberado. Oi, bom dia, Sebastião, Paulo, tudo bem? Minha pergunta é sobre uma das metas, né, meta de expansão de pós-vendas, que quando compara com peers globais tem um gap bem grande a ser explorado. E eu queria entender, além da
por exemplo, da abertura do centro de preparo e os outros pontos que vocês comentaram, quais outras alavancas vocês veem que o automóvel pode desenvolver que ainda não está, que ainda não esteja mapeado ou que pelo menos ainda não tenha sido compartilhado com a gente? Obrigado. Obrigado, André. O principal tem a ver com as novas estruturas que a companhia já tem feito, tanto o CRA em Guarulhos, como foi comentado. Também temos um projeto em Ptolomeu para mudar um centro de reparo. Então, diria que a maturidade de todos os investimentos está no início, e isso explica grande parte da melhora futura. Esse é um ponto. O segundo, temos ainda muitas oportunidades para explorar novos produtos, novos serviços, em algunos mercados mais evoluídos, e incluso algumas montadoras están nos compartilhando y provocando para hacer algunos pilotos para incorporar más agregados y servicios adicionales. Entonces, está mapeado, temos um grande caminho, mas o foco no curto prazo vai ser explorar e potencializar os investimentos que já foram feitos. É claro. Obrigado. Bom dia. Lembrando que, caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Não havendo mais perguntas por áudio, seguiremos com as perguntas enviadas via webcast. Passa a palavra ao Sr. Paulo Prado. Bom, vou começar aqui a leitura e as respostas das perguntas via web. A primeira vem do Júlio, investidor. Ele pergunta aqui qual a relação dívida líquida EBITDA considerada ideal para o negócio e quando ela deveria ser alcançada, né? A gente tem hoje uma métrica tradicional, né, que está em 3,7 vezes, e a gente sempre ressalta aqui que tem um estoque pago, né, que é de 1,2 bi, que se converterá em caixa quando a gente vender os carros. Então, por isso, é muito importante analisar o índice também, ajustando por esse fator, que daria 1,5 vezes, né? A gente tem por objetivo desalavancar a companhia ainda esse ano. A gente não pode dar um número de referência, mas a gente espera que tanto a otimização desse estoque pago possa contribuir, quanto também o incremento do EBITDA com as alavancas que o Sebastian comentou ao longo do call. Que tem ali principalmente relação com o aumento das vendas nas mesmas lojas, diluição de custos e despesas, o próprio programa de redução de custos, né? Então, quando a gente olha de maneira sustentável para o longo prazo, né, a gente acredita que o negócio, né, por ser um negócio de varejo, ele tem aí como referência uma alavancagem de 2 vezes, 2,5 vezes, né, que é o que a gente pode perseguir adiante, tá? Passando aqui para a próxima pergunta do Daniel, ele pergunta aqui se a empresa reportou uma margem, né, para um TRI que é sazonalmente um pouco mais fraco, né, que costuma ser melhor, aliás, e bem longe do que a gente viu no Fairness Opinion. Onde podemos esperar a margem EBITDA para o ano e quando esperar chegar nesse nível de margem mais sustentável? Vou passar aqui a palavra para o Sebastião. Obrigado, Daniel. Primeiro, como você sabe, a gente não pode dar guidance de rentabilidade. O que sí gostaria de compartilhar com todos vocês que no exercício que venimos fazendo a detalle de todas estas alavancas e quantificando o timing para conseguir o full potential de cada uma delas, estimamos que vamos a ter uma margem EBITDA sustentável no quarto trimestre de 2026. Essa é a nossa expectativa, o qual não significa que de aqui até aquele momento não entreguemos gradualmente melhorias. Esse é nosso objetivo, mas entendemos que hacia o final do próximo ano vamos ter o full potential capturado. Indo para a próxima pergunta aqui do Júlio, ele pergunta se tem alguma aquisição sendo negociada, né?
eu posso iniciar a resposta aqui dizendo que essa parte, né, de M&A é tocado pela Simpar, né, então a gente não tem isso nas atribuições do dia a dia da Automob e, portanto, a gente tem um grande foco aqui no que já está dentro da companhia, que são as alavancas que a gente tem para melhorar, principalmente em relação à eficiência do que já tem, de todas as bases que estão construídas, de lojas, né, e de recursos que a gente tem em mãos para poder levar um resultado melhor. Então, o M&A, ele é sim parte, né, da tese de investimentos, mas a gente está olhando aqui para dentro da companhia nesse momento, e isso é tocado pela Simpar, tá? A próxima pergunta vem do Rafael, e ele pergunta aqui qual a expectativa de CAPEX da empresa para o segundo semestre do ano. Obrigado, Rafael. No vamos a dar un guidance, o que posso transmitir claramente que va a tener una reducción sustentable para el segundo semestre, ya que no tenemos aberturas de loja y no tenemos ningún proyecto relevante. Eso, para ser consistente con los objetivos de reducción de alavancagem, va a tener un impacto positivo na caixa no que va do ano, no que resta do ano. Lembrando que, caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Sebastian para que faça as considerações finais da companhia. Pues primero agradecer a todos los investidores. Me comentan aquí que tuvimos un número récord de conexiones. Eso es muy importante para todos nosotros, tanto pela relevancia y pela importancia que la administración da para los investidores y el mercado, y también pelo trabajo que me toca aquí liderar, de más de 5.700 funcionarios. Entonces, muy obrigado pela participación. Y para finalizar, agradecer a todo el equipo de Automóvil pela recepción este inicio de nuevo ciclo, no cual estou muito feliz, muito confiado. A gente tem as bases construídas, está claro o cenário, temos um equipe executivo de mucha referencia, con mucho expertise, todo totalmente confiado. La compañía tiene una cultura, tanto a Simpar como a las adquiridas, que tienen un histórico de referencia dentro del sector automotriz y un talento interno que nos da una visión de claridad y para dónde tenemos que ir. A estrategia está definida, no tem grandes mudanças, e o que posso transmitir é que vamos a ter um segundo semestre de olhar para dentro, de capturar as sinergias que foram descritas para entrar num 2026 muito mais sólido. Assim que estou bem confiado, estou muito contento da posição e muito obrigado a todos pela participação. Bom dia para todos. A videoconferência da Automob está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.